Graça e paz. Como é que foi a noite? Deu para dormir? Em dezembro de 2019, eu fiz uma cirurgia de próstata por causa de um câncer de próstata. E eu fiz, depois da cirurgia, eu tive que tomar uma série de antibióticos e anti-inflamatórios. E acabei tendo uma perfuração no estômago. E um dia eu estava pensando que eu estava com labirintite, aquela cabeça tonta. E eu fui fazer higiene do banheiro e pá, caí. E na hora que eu caí, eu bati o pé numa escada, e a escada era uma escada dessas de alumínio, e ela fez um barulhão. A minha esposa estava lá embaixo, e ela me chamou, eu respondia, mas ela não escutava. E ela veio correndo, colocou o aparelho de pressão, estava 6x4. Ela ligou imediatamente para a Unimed. E minha filha ligou para um médico amigo. Em 15 minutos eles estavam lá e chegou uma médica. Essas socorristas que são... A mulher era terrível. Ninguém achava a veia, mas ela era especialista. Ela chegou e pegou a veia na hora e menos de 20 minutos eu estava no hospital. E eu tive que fazer transfusão de sangue, quatro bolsas de sangue. E eu estava lá só uma hora na CTI, me deixaram o telefone e eu fui procurar uma coisa para conversar com Deus. E eu tenho um livro na minha biblioteca aqui no telefone, que chama-se Vinde, Amados Meus. É um livro de Frances Roberts, uma mulher preciosíssima, que viveu aí lá acho que ela morreu em 68, 70, por aí. Ela foi professora do seminário de Moody. E eu peguei esse texto aqui, foi Deus que mandou assim: escuta aqui, meu filho. O Senhor será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Olha, isso é uma versão de Isaías, capítulo 33, 6. O Senhor será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Aí ela diz assim: ah, meu amado, ou minha amada, permaneça debaixo do abrigo que preparei para você. Porque atraí a mim. E embora às vezes você esteja indiferente, meu amor por você arde sempre como fogo. Meu ardor nunca esfria. Meu anelo pelo seu amor e afeição é profundo e constante, ainda que você às vezes fique indiferente. Não demore em encontrar uma oportunidade para ficar mais tempo a sós comigo. Separe tempo, mesmo que
as tarefas tenham de esperar. Nada acontecerá. As coisas têm menos importância do que você pensa. Eu estou tão ocupado. As coisas têm menos importância do que você pensa. O tempo que passar comigo será como um jardim florido, ao passo que o tempo dedicado às coisas comuns é como um campo cheio de restolhos. Amo você. E se puder ficar tão perto de mim, a ponto de sentir o pulsar do meu coração, conhecerá algo que dará forças para o seu sustento. Levei os seus pecados e desejo levar agora os seus fardos. Receba a dádiva de um coração leve e feliz, porque o meu amor dissipa todo o medo e cura toda a enfermidade. Inclina a cabeça no meu peito e descanse em mim, só em mim. Você experimentará a vida ressurreta e a paz. A alegria do Senhor se tornará a sua força, e a fonte da salvação se abrirão no seu interior. Descanse, meu amado. É bom não? Você ouviu isso na hora que você está lá esvaído, sem força, ele dizendo: que você está preocupado por quê? Firme, o Senhor será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Eu não sei como é que você está, mas eu sei que nós temos a tendência de nos preocupar e de querer ter o controle na mão. Isto é a característica do pecado. A gente querer ter a força de poder dirigir a vida da gente. Ultimamente o Senhor me incomodou para colocar isso aqui, que eu já tinha escrito algumas coisas, mas colocar isso num papel. Eu lhes darei um coração novo. É pequenininho esse livro, mas ele faz uma diferença, porque que muitas pessoas carregam um peso, uma culpa, uma vergonha, um medo e não funciona a vida. Eu nasci de novo e ainda peco, como é isso? Como é que... Aí eu escrevi esse livrinho, que é uma tentativa da gente poder descobrir o que é o velho homem e o que é a natureza terrena. Quando Adão foi criado, vamos olhar aqui primeiro, vamos ver Gênesis capítulo 2, verso 7, que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. O Senhor... É interessante isto aqui, ó. Senhor Deus. Hoje eu vou ficar um pouco mais leve e vamos ver o que o texto fala, para a gente ver algumas coisas. A gente vê aqui que tem Senhor e Deus, e isso aqui é importante. Agora, vamos voltar lá para Gênesis 1. Pode ser 1. Todo o capítulo de Gênesis 1, ele fala de Deus assim: Deus, aperta aqui. Esse Deus que está aqui, esse palavrão aqui em hebraico,
é formada de duas partes, El e Him. Elohim significa o Todo-Poderoso no plural. Isso aqui é plural. Essa é a forma plural de El, Elohim. É a ideia da trindade. É a ideia, não está dizendo que aqui tem a trindade. Mas está falando de um Deus coletivo. Um Deus que é comunitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, mas são três pessoas. E isso é o grande mistério. E todo o capítulo, ele fala disso. Vamos para o 26. Procura o 26 aqui. Pode descer e procurar o 26. Que é quando eles resolvem fazer a gente. Quando eles resolvem fazer a gente. Eles também disse, é o Elohim, o Deus, façamos. Você vê que o termo é plural. Deus está, aqui na ideia da tradução em português, está no singular. Também disse Deus. Deus está singular. Mas ele diz, façamos. Façamos está plural. É porque o Deus aqui é Elohim. É o Deus comunitário. É o Deus coletivo. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e as aves dos céus, os animais domésticos, sobre todo os répteis que rastejam. Aqui você presta atenção, e depois ele diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem. Isto aqui é o projeto. Agora, na hora de criar, nós vamos para o 2,4, perdão, 2,4, não, 2,7, é 7 mesmo. Então formou o Senhor Deus, é que 2,4 aparece este nome, Senhor Deus. Não aparece só Elohim, bota aqui que vai aparecer Elohim. Elohim, é aquele nomão lá, Elohim, que é o Deus coletivo. Mas aqui vai aparecer o tetragrama sagrado, o nome sagrado, que o judeu não pronuncia o nome. Ele não pronuncia esse nome. Isso aqui são letras que surgiram posteriormente para poder pronunciar, porque a língua hebraica não tem vogal, só tem consoante. É uma língua sem vogal. Aqui é um iot, aqui é um re e aqui é um vav. Iot, re, vav, re. Isso não é pronunciado de jeito nenhum. Nenhum hebreu pronuncia esse nome. Eles não sabem como esse nome é. Alguns acham que o som dele é isso aqui. Respirar. Por isso que o Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Este nome me refere, me conduz para Jesus, porque este nome aqui significa eu sou. E quem fez o homem foi o eu sou, o membro da Trindade, Jesus. Por isso que ele fez e salvou. Ele fez e o homem não deu certo, estragou e ele veio para salvar. Já que fui eu que fiz, a ideia é trinitária, mas foi ele que fez, e ele veio salvar. E ele formou o homem do pó da terra. Isso aqui é muito importante. Pó da terra. Nós temos uma natureza terrena. Adão tinha uma natureza terrena. Ele não tinha
pecado, mas ele tinha uma natureza terrena. Ele era feito da terra, pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego das vidas. Aqui também eles traduzem sempre vida. Algumas Bíblias traduzem vidas, porque na verdade nós temos a vida bios, que movimenta o corpo, a vida psique, que movimenta a alma, e a vida zoe, que é a vida de Deus, que movimenta o espírito. Mas no pecado, essa vida foi desconectada. Foi desligada. E o homem passou a ser corpo e alma, a alma governando o corpo, e o homem agarrado ao pó da terra. E aqui, foi aí, nessa natureza terrena. Agora vamos, que a gente pecou, que os nossos pais pecaram. Eles não tinham pecado. Eles não tinham pecado. Agora vamos para Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 14. Tiago 1, 14. Ele vai dizer assim. Vamos ver, começar com 13, por favor, 13. Ele diz assim: ninguém, quando é ninguém, quanto sobra? Tem alguém que ficou para lá? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Adão não podia ser tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, esta é a palavrinha, cobiça. Outra versão vai dizer concupiscência. Outra versão vai dizer vontade. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, a concupiscência ou a vontade, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o nosso pai e a nossa mãe Eva foram atraídas pela vontade, pela cobiça. Eles não tinham pecado. Eles foram criados perfeitos, íntegros, retos. Quando eles comeram deste fruto, houve um desligamento da vida espiritual, da vida de Deus. O homem ficou desconectado de Deus. E passou a ter os seus instintos físicos e os seus desejos psíquicos comandando o seu ser. E foi criado uma coisa espiritual chamada velho homem. Naquele momento surgiu o velho homem. Quem é o velho homem? O servo do pecado. E o homem passou a viver dele, por ele e para ele. Não Deus, dele, ser humano, por meio do ser humano e para o ser humano. E isso chama-se egolatria, egoísmo, egomania. O ego governando. Aí nós nos tornamos servos do pecado. Jesus foi encarnado, entrou na raça humana sem o espermatozoide do Adão, mas com o óvulo da Eva.
Ele não tinha o velho homem, porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ainda que Eva fosse pecadora, ela não transmite a pecaminosidade, porque se transmitisse, Jesus nasceria pecador. A Igreja Católica teve que fazer um problema lá pelos anos de 1856 para dizer que Maria foi concebida sem pecado. Eles levaram 1800 anos para tentar arranjar um jeito de explicar por que ela não transmitiu o pecado para Jesus. Que ela nasceu sem pecado, mas isso não é... a Bíblia não garante isso. O que garante é que o pecado entra pelo XY e não pelo XX. O que é isso? Cromossomos do espermatozoide e do óvulo. Jesus não tinha o velho homem, mas ele tinha a natureza terrena. E porque ele tinha natureza terrena, ele foi tentado em todas as coisas. Igual nós, mas sem pecado. Ele foi tentado. Não houve nenhuma área que ele não fosse tentado, tanto física, como psíquica, como espiritual. Se você quiser ler um livro bom, leia um livro chamado As Crises de Cristo, de Campbell Morgan. Ele vai mostrar todas estas lutas que Jesus enfrentou, desde a encarnação até a ressurreição. Ele sofreu todas as tentações que qualquer pessoa tenta. Mas ele não tinha o velho homem, o servo do pecado. Aí os teólogos batem para lá, uns acreditavam, ele podia pecar, mas não pecou, outros dizem, não, ele não podia pecar. Aí é uma briga danada. Eu não sei, eu sei que ele não pecou. E que ele venceu o pecado. Mas houve uma hora em que ele tomou o meu pecado. Ele assumiu o meu pecado. E foi o meu pecado que o matou. Foi o meu pecado que foi colocado sobre ele que o matou. Então, quando ele me salva, ele mata o meu velho homem, o servo do pecado. Mas eu ainda continuo como Adão antes do pecado, com a natureza terrena, só que pior. A minha natureza terrena é caída, sujeita ao pecado. Por isso eu escrevi um livro que ele tem a salvação da alma. Ainda tem alguns livrinhos ali. A salvação da alma. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Aonde? No meu espírito ele está salvo. Forever. Para sempre. Não tem jeito. Mas eu tenho uma alma. E eu tenho um corpo. E essa minha alma, ela tem acúmulos de maldade, como diz Tiago. Tem um mundo de coisa. Históricos, familiares, históricos da gravidez da minha mãe. Isso tudo está armazenado nas células. Eu tenho uma série de traumas de vida e agora eu preciso estar sendo salvo do poder do pecado. Eu fui salvo da condenação. Agora eu estou sendo salvo do poder do pecado.
diariamente. De que maneira? Levando o morrer de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. É assim que a coisa funciona. Eu estou sendo salvo. E um dia, essa artrose que está aqui, nesse dedinho, vai desaparecer. Eu vou ter um corpo glorificado, igual ao de Jesus. Não vai ter mais doença. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo da condenação do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo da presença do pecado. O Caio é um menino, ele agora está com 7 anos, 8 anos por aí. Ele tinha 5 anos, nós estávamos fazendo um estudo para crianças lá na igreja, lá no acampamento, e ele olhou, levantou a mão e disse assim: pastor, por que Deus, quando salva a gente, não leva logo para o céu? Eu digo, isso não é pergunta de criança de 5 anos, não. Isso é pergunta de teólogo de alta capacidade. Eu disse, meu filho, mas é tão precioso que Deus nos salvou e nos deixou no pecado, no mundo do pecado, para que nós dependamos totalmente dele. Gosto muito do teólogo católico Abelardo, que ele disse assim: Deus, não me tire da tentação, porque senão eu serei tentado a viver sem ti. Eu preciso da tentação. Por que eu preciso da tentação? Porque a tentação me leva para Deus. Se eu ficasse sem tentação nesse mundo, você ia ver o orgulho espiritual. Tem muita gente preocupada com pecados sórdidos. Quais são os pecados sórdidos? O pecado da carne. Esses pecados sujos, mas o pior problema não são os pecados sórdidos, são os pecados nobres. O orgulho espiritual. Eu não sou como os demais homens. Pronto, estragou tudo. Uma igreja lá nos Estados Unidos deu um broche, desses lapela, para o pastor da igreja. Ele era um homem muito humilde, um homem extremamente humilde. E a igreja colocou lá o the best, em humildade, o mais humilde, o brochinho, e deu para ele numa reunião. Na semana seguinte, a igreja tomou o broche dele. Sabe por quê? Ele pendurou na lapela. Chegou lá na igreja com um brochinho pendurado no paletó. Aí os irmãos foram lá e tiraram e disseram assim: ei, meu amigo, humildade é uma qualidade que aquele que tem não sabe que tem, porque no dia que souber, vai ficar orgulhoso. Você pensa que isso é pouca coisa? Eu sofro com o meu orgulho espiritual. Por isso o Senhor tem que me quebrantar todo dia. Então, esse livrinho aqui é uma tentativa de mostrar que, ainda que o meu velho homem tenha morrido, eu tenho uma natureza terrena. E eu preciso ser liberto dia a dia dessa natureza terrena. Eu estava pregando lá na Argentina, e tratando desse assunto, um grupo de 400 pastores, e falar com pastor é difícil, porque são todos donos da verdade, igual a mim. A gente acha que sabe tanta coisa. Gente, onde é que está? Aqui. E estava lá o Hugo Baravalli, um irmão muito precioso, mas muito ensimesmado.
O que é uma pessoa em si mesmada? É uma pessoa cheia de si mesma, porque tinha muitas qualidades. É músico, Normalmente os músicos têm muito talento e essa gente talentosa dá um trabalho. Mas quando terminou, ele estava esmagado. E ele escreveu este poema que ele musicou, que diz, eu vou ler aqui no meu espanhol, espero que vocês entendam, que ele diz assim: em la cumbre del Calvário, no Monte do Calvário, em el drama de la cruz, se veniam 3 personas, 2 ladrones e Jesus. Naquela cruz, lá no Calvário, tinham 3 pessoas, 2 ladrões e Jesus. Esta história é verdadeira e por ciclos se contou, pero existe outra história que solo por fé se viu. Em la cruz, junto com Cristo, estava tu e eu, sendo muertos al pecado, pero vivos para Deus. Ali tinha mais gente. Naquele Calvário não só tinha 3, não. Pelo menos eu estava lá. Tem mais gente que estava lá. Porque o corpo del pecado em la cruz se destruyó e al morir em el madeiro consumou la redenção. Que mistério mais bendito! Me incluyó em su morir, para que muerto al pecado, para Deus puedo vivir. Hugo, que homem doce é agora. Que homem precioso. Porque quando a gente morre, morreu, e Cristo vem viver em nós. É simples assim. Então, esse livrinho, ele está ajudando alguns. Pode ser que ajude você. Se não ajudar, joga fora. Hoje a gente vai aqui falar um pouquinho. Você viu que eu estou bem à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da palavra de Deus. Vamos pegar 2 Timóteo 3, 14 e 15. Eu nem marquei o horário aqui para não me prender. Se tiver alguém com dor de barriga, sai. Se tiver alguém que caiu Aqui não dá para cair para fazer como Eutico. E eu ia orar lá para ressuscitar, mas até meio-dia eu acabo. 2 Timóteo capítulo 3, 14 a 17. Tu, porém. Ele está falando com quem? Quem é esse tu aí? Quem é que está falando e com quem está falando? Paulo está falando com Timóteo, escrevendo uma carta a Timóteo. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para o ensino,
para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nós temos o apóstolo chamando a atenção de Timóteo. Vamos voltar, vamos descer um pouquinho. Pode descer um pouquinho, desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí. Esse tu porém, ele repete, essa carta podia ser chamada tu porém. Ele diz assim: tu porém tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui é que esse tu, porém, está ligado. Ele está dizendo: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós estamos num mundo de enganos. E às vezes nós somos enganados. E porque somos enganados, também enganamos. Às vezes não enganamos propositadamente, mas enganamos porque não conhecemos. E então, esse tu porém daqui, vamos ver, tu porém permanece, para que você não seja enganado, e nem seja enganador. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo está se colocando aqui diante de Timóteo, que é um discípulo do Senhor, que foi instruído por ele, que ele não é discípulo de Paulo, ninguém é discípulo de outro homem, nós somos discípulos de Cristo. E Timóteo era discípulo de Cristo. Às vezes eu ouço alguém dizendo assim: esse aqui é meu discípulo. Está perdido. Se você tem esse cidadão como seu mestre, você está perdido. Mas ele era discípulo do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste. Ele está aqui pedindo a Timóteo a que fique essa palavra, que é uma palavra, aperta aqui nela. Essa palavra é a palavra de habitar, é o verbo meno. Desce um pouquinho, mais um pouquinho. Olha aqui, permanecer, ficar. Jesus diz assim: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar fruto, você vai ser frutífero. Permanecer, essa é a palavra forte. Habitar em Cristo. E aqui ele está falando permanecer naquilo em que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aí ele vai e volta lá para Lloyd, para Eunice, para a mãe dele, a avó dele, dizendo que desde a infância tu sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus é poderosa, ela pode fazer. E aí então ele entra com esta afirmação: toda a Escritura é inspirada por Deus. Aperta o dedo aí na palavra inspirada, que essa é a palavra forte aqui. Inspirada, não tem? Aperta no por, não tem. Agora aperta em Deus. Agora pode baixar um pouquinho, que eu quero no grego, porque eu quero demonstrar que eu sei grego. Vamos embora. Theo, pneus, está cortado aqui, pneustos.
Theopneustos. Theo é Deus. Pneus é espírito, soprado. Aquilo que ele fez na criação do homem, soprou. Deus sopra a sua palavra. A palavra de Deus não é uma invenção do homem. Ela é uma palavra inspirada por Deus. Quem está por trás ali é Deus. O sotaque é o sotaque de Deus. O hálito é o hálito de Deus. E não levar a sério a palavra de Deus é consequência do pecado. Adão não levou a sério a palavra de Deus. Eva não levou a sério a palavra de Deus. Preferiu ouvir a palavra da serpente. E o que hoje nós vemos muitas vezes na igreja é isto. Nós ouvimos o que o mundo diz e não o que a palavra de Deus diz. E aqui ele está dizendo, pode agora deixar. Toda a escritura é inspirada por Deus. Vê a palavra útil aqui, que é uma outra palavra importante, útil, que é a palavra, pode baixar aqui um pouquinho, só para ver, é a palavra lucrativo, tem proveito, tem resultado. Toda a palavra de Deus, ela é lucrativa, ela tem proveito. E eu sou capaz de ver o fantástico num domingo à noite e não vou à igreja para ter comunhão com os santos por comodismo ou sei lá o quê, e depois eu digo que eu sou uma nova criatura. Misericórdia. Que história é essa? Outro dia eu preguei em quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, 2 vezes num congresso, estava cansado. Segunda-feira é dia de fazer, segunda, quarta e sexta eu tenho que ir para a academia. E aí eu cheguei lá e a minha personal trainer disse assim, você está cansado, né, meu filho? Eu digo, estou bagaço. E por que você veio? Porque se eu não vencer a preguiça, quem é que eu venço? Se eu não vencer essa bicha, quem é que eu vou vencer? Não, eu tenho que correr. Paulinho perguntou para mim, você faz? Eu digo, faço 3 vezes por semana e ando para poder fortalecer as pernas, porque eu quero ser um velho pregando o Evangelho. Eu quero continuar pregando essa loucura de Deus, enquanto eu puder. Agora, meu irmão, é lucrativo a palavra de Deus. Aí, ela é útil para o ensino, ela é útil, ela é lucrativa para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja completo e completamente habilitado para toda boa obra. Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Olha só. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu não sei explicar a Bíblia. Eu tenho textos que eu paro ali e fico e digo, Senhor, eu passo por cima. No dia que o Senhor quiser me revelar, me revela, mas eu não vou dizer que isto aqui não é a tua palavra. É a tua palavra. Eu posso não entender, mas eu creio.
Nós precisamos da palavra de Deus como única autoridade para a nossa fé. A única autoridade para a nossa fé é a palavra de Deus. Digam o que disserem, a Bíblia não muda. Ela é firme. Nós tivemos alguns dias atrás duas palestras que vocês podem verificar no site da igreja lá, feita por Vili Torresin. O Vili foi um homossexual que foi convertido por Jesus Cristo. E hoje ele está fazendo um trabalho maravilhoso. E alguém perguntou, você é um ex-homossexual? Ele disse, não existe isso. Eu era morto e agora eu vivo. Simples assim. Eu tinha uma vida de morto espiritual e eu agora tenho uma vida de Cristo em mim. É Cristo que vive em mim. Mas para que Cristo viva em mim, eu preciso morrer com Cristo. A vida da minha alma precisa ser crucificada com Cristo para que Ele viva. Nós não temos que andar por tradições humanas. Nós temos que andar pela palavra de Deus. Porque aí estamos seguros. Sola Escritura é baseada somente a Bíblia, e rejeitar qualquer tradição, qualquer ensino que não esteja em completa concordância com a palavra de Deus. Mas a Bíblia foi escrita por homens, sim. Tudo que tem escrito foi escrito por homem. Só que muitas coisas escritas por homens foram escritas por homens sem inspiração divina. E nós damos crédito em Marx, damos crédito em Nietzsche, damos crédito em Darwin. E daí? E não damos crédito em Paulo. E não damos crédito a João. Eu só vou dar um exemplo aqui. Nietzsche, Frederico Nietzsche, era filho de pastor. Inteligente que não podia ser mais. Foi cooptado, foi conquistado pelo conhecimento universitário, investiram pesado nele, e ele escreveu uma porção de coisas mais interessantes do mundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. E depois dizem que ele ficou louco. Sabe quando é que ele ficou louco? Quando foi que ele ficou louco? Quando ele foi convertido. Aí disseram que ele enlouqueceu. Ele escreveu um livro chamado Esse Homo, é o último livro dele, em que ele tenta contorcer-se, ele roda de um lado para o outro para mostrar que como é que eu fiz isso? Como é que eu escrevi o anticristo? Como é que eu escrevi Assim Falava Zaratustra? Como foi? Ele se contorce no Esse Homo. Mas ele tem um poema que foi traduzido, que está num livro
escrito por Diogenes Verlag, que diz o seguinte: antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravado em fogo as palavras: ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenho associado aos sacrílegos, mas eu sou teu. Não obstante, os laços me puxaram para baixo, mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Tu me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida. Tu, ó incompreensível meu semelhante, eu quero te conhecer e te servir. É louco quem escreveu um negócio desse? Eu quero ficar louco igual ele. Mas por que o mundo não quer que isso seja conhecido? Porque ele é o ícone da incredulidade. Porque ele é o protótipo do anticristo. Há um outro trecho que ele descreve, que diz o seguinte: se a vida nos anda a ultrajar, a verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. E se ele estava com sífilis, ele estava com perturbações físicas, mas ele estava lúcido. Temos a esperar os nossos primeiros erros e estamos de vigia à espreita a ruína. Todas as gerações lutam para fundir a verdade numa unidade, na ideia de Deus, justiça, amor e poder. O meu Deus era o poder. E repara que o construí por impotência, com alicerces de areia. Olha só que coisa mais interessante. Eu construí o anticristo em alicerces de areia, por impotência. Porque eu não posso admitir a existência de Deus se eu também não for Deus. Isso foi ele que disse no Assim Falava Zaratustra. É o poder da onipotência da teomania que está dentro de cada um de nós, que ora tão pouco. Por que oramos tão pouco? Porque achamos que podemos fazer as coisas sem Deus. Dizia Jesus assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as leva em conta será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as leva em conta será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. A minha casa ruiu, e foi grande a sua ruína. O anticristo é o livro dele. O anticristo jaz em ruínas perante o indestrutível pé de Cristo, calçado com o amor do mundo, o amor que se manifesta em atos. Ele faz uma comparação do anticristo dele na cabeça das pessoas e o Cristo nos atos das pessoas. A vida não
ó vida, não troces de mim. Venceste, Galileu. Venceste no próprio coração do teu maior inimigo. Mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo, tema dos meus futuros biógrafos. Ele já estava descrevendo aqui o que os biógrafos dele iriam fazer com o anticristo, exaltando, e ele disse assim: venceste, Galileu, como o imperador romano. Ájax não gritou: ilumina-nos, ó Zeus, mesmo que a tua luz nos mate? A verdade assassinou-me uma e mais vezes. E a Cristo, tenha-me ele derrubado só um momento ou para sempre, deverei negar-lhe os louros da vitória? Isso aqui para mim enche o meu coração. Eu vi um dia um pregador dizendo que lá no céu tinha uma mesa grande, esperando para o jantar, para as bodas do Cordeiro. E aí entrou uma pessoa e foi e puxou uma cadeira assim, e ia sentar, e o anjo disse: não, você não pode sentar aqui. Por quê? Porque aqui está reservado para Hitler. Aí ele foi puxar outra e disse: não, essa aí está reservado para Nietzsche. E eles vieram, não sei, mas eles foram convidados. Há um convite universal, há um chamado, há uma pregação para todo aquele que crê. E pelo que eu tenho lido nesse caso do Nietzsche, eu estou dizendo: Nietzsche, será que nós vamos nos encontrar lá na casa daquele que pode mudar corações? Por mais empedernidos que sejam, por mais duro que seja. Mas isto, meu irmão, é sola escritura, é somente a escritura. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. E eu tenho que falar agora muito especificamente para aquele moço ali, porque hoje será a sua consagração. Eliezer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O velho missionário T.C. Bagby, alguém já ouviu falar dele? T.C. Olívio T.C. Bagby, foi um missionário batista aqui no Brasil. Ele falava mal português, mas cria na palavra. E um dia ele chegou e disse: Severino era um seminarista. Severino, você vai pregar hoje na casa do irmão fulano. Agora. Mas eu não me preparei. Todo pregador tem que estar preparado. Todo pregador tem que estar preparado. Você vai pregar agora. E Severino, a casa cheia de gente importante. Lá numa cidade de São Paulo, era Araçatuba. Aí Severino pegou, abriu a Bíblia lá. Disse Jesus: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Não pode, meus irmãos, porque Jesus disse, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E se Jesus disse, não pode, sabe por quê? Ele disse, na verdade, e ele repetiu esse versículo durante 5 minutos, sem dizer outra coisa. Quando ele terminou, sentado, todo tremendo, Decebeg levantou e disse, Severino, você nunca em sua vida pregará um sermão mais poderoso do que este. Porque você não disse nada além do que a palavra de Deus diz. É isto. Não dizer nada além do que a palavra de Deus diz. A crise da igreja atual é comichão. Comichão nos ouvidos. Vamos ler aqui 2 Timóteo 4, 1 a 4. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conjuro-te. Isso é um juramento, isso aqui é juramento de morte. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Isso aqui é bom a gente entender que ele vai julgar vivos e mortos na sua manifestação e no seu reino. Prega o quê? Prega o quê? E mais o quê? Insta. O que é insta? Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, Puxa, estica, é como elástico, com toda longanimidade, e doutrina, e certeza, e convicção, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queremos coisas novas, queremos coisas, queremos, é isso que você quer? Isso é coceira no ouvido. Nós estamos querendo aqui levantar uma questão. Prega a palavra e exorta. Prega a palavra porque só a palavra pode fazer a obra na vida de alguém. Não é a argumentação, é a palavra. Eu vou dar aqui 5 características que a palavra pode ajudar bem. Primeiro, Filipenses 2,16. A palavra é vida. Você sabe a diferença de ovo de granja e ovo de galinha galada? Sabe a diferença? Ovo de granja e ovo de galinha que tem galo. Qual é a diferença? Não estou escutando nada. Do ponto de vista de comida, os dois. Mas bota o ovo da galinha de granja debaixo da galinha para ver se nasce pinto. Não nasce, porque não tem o esperma do macho. Qual é a diferença de uma pregação que tem o esperma da palavra e uma pregação que só tem a granja? Não gera vida, não tem vida, não tem. Ele não tem. Até a pessoa pode sair dali, que mensagem maravilhosa, mas cadê a mudança?
Olha lá. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não crie em vão, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pregando o que? A palavra da vida. Eu vou contar mais uma vez essa história que eu já contei aqui outras vezes, mas eu estava com o pastor Abuchaim na casa de uma irmã lá de origem árabe, e o pastor Abuchaim era de origem árabe também, e nós fomos comer uma comida árabe lá, e nós estávamos lá na casa da dona Alice Neder, quando chegou um professor da Universidade de Londrina, que foi padre, professor Alberto Wuster, e ele, intelectual, homem muito culto, e estava em depressão, e o cunhado dele levou, e ele chegou lá e começou a argumentar, e começava a conversar, e o pastor Abuchaim olhou e disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. E calou. Aí ele começou a contra-argumentar com a teologia aristotélico-tomista. Quando ele deu uma pausa, o pastor Abuchaim disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Calou. Aí ele foi argumentar com Maria, co-salvadora, e quando ele deu uma brecha, a pastora Abuchaim disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não... E repetiu o versículo e parou. E foram 5 vezes. Ele não contra-argumentou uma só vez com o professor Alberto. Na 6ª vez, o professor Alberto, que era descendente de alemão, ele ficou vermelho com aquela letra e olhou assim e disse: o que é que eu faço? E ele agora, bem vagarosamente: Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesse momento, o professor Alberto jogou-se no chão, em cima do tapete. E gritou: eu recebo, eu recebo. Aí ele disse para mim: ajoelha. Nós ajoelhamos ali e oramos agradecendo a Deus. Terminamos o almoço, fomos embora, e disse: pastor Abuchaim, que coisa impressionante. Ele disse: impressionante o que é, meu filho? A maneira como o senhor evangelizou. Ele disse: qual é impressionante? Você não tem que convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Você pede ao Espírito Santo uma palavra, um prego, e põe o prego, e mete o martelo no prego, até ele entrar. Pá! Tem umas madeiras que são duras. A aroeira, por exemplo, é duro. Mete o martelo até entrar. Pinho já entra mais fácil. Batata. Não fique impressionado. Evangelizar é pregar a palavra de Deus. Deixa que o Espírito Santo vai convencer. A gente quer contra-argumentar com a pessoa, quer ganhar uma disputa. Não vai dar certo. A palavra é da vida. Segunda coisa. Salmo 119, 25
e 119:50. Cento e 119:25 diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O pó, você lembra o que é o pó? É a natureza terrena. A minha alma está pegada ao pó. Você sabe de que a serpente vive? O que a serpente come? Pó. Ela vive do seu medo, ela vive da sua ansiedade, ela vive da sua culpa, ela vive de sua vergonha, ela se alimenta disso. Vocês já viram um filme que chama Monstros e Companhia? Hein? Monstros S.A., companhia. Monstros S.A. Vocês já viram esse filme? É a história das crianças, que os monstros assustavam elas, e elas... Aquele susto alimentava os monstros. A energia que você dá para Satanás é medo, vergonha e culpa. Ele fica lhe controlando e consumindo. Se alimentando. Eu estou com medo. Ele se engorda. É isso aqui, ó. Mas vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus dá vida. Verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Outro dia chegou uma senhora: pastor, eu estou tão angustiada. Oh, pastor, eu queria que o senhor orasse. Não vou orar não. Não é com oração que sai a angústia, não. A angústia sai com palavra. Vai ler o Salmo 119 todinho. Vai meditar no Salmo 119 que você vai verificar onde vai essa angústia. Você quer um mistério poderoso, você quer Grayskull, o poder da quem tem a força da kundalínica, que tira a espada e põe na cabeça da feiticeira e Laís. Que é isso? Esse evangelho triunfalista? É a palavra de Deus. Vai lá, vai ler. Pastor, eu não consigo nem ler, então vai para o inferno. Você vai me dizer que você não consegue ler? Você está dominada pela preguiça? Às vezes você tem que dar um supapo nas pessoas, porque eles querem no colo, pegar assim, ó. Vem cá, fica aqui. Terceira coisa, a palavra de Deus gera fé. Romanos 10:17, nós já lemos isso aqui ontem ou anteontem, mas vamos ler de novo. Romanos 10:17. E assim, a fé vem. A fé vem. A fé vem. Prega a pregação. E a pregação da palavra de Cristo. A fé vem por meio da palavra de Cristo. Por meio da... Eu estou com falta de fé. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. O japonesinho que vai pregar domingo lá na igreja, Márcio Mizubuchi, é um bichinho terrível. Pensa numa criatura aqui, preciosa. No dia do casamento deles, eu tenho uma beca bonita que eu ganhei de presente no primeiro ano do ministério lá em Londrina. Um casal que morava nos Estados Unidos trouxe uma beca wesleyana, aquele negócio todo bonito, e eu faço esses casamentos. E um dia de calor, eu fui fazer o casamento deles. Eu estava todo de terno, gravata, todo bonito, arrumado, com a beca. Fui lá num local. Quando eu cheguei lá,
todo mundo de bermuda, de chinelo. A noiva entrou toda assim. Eu digo, vocês me passaram para trás. Arranquei tudo, tirei o paletó, enrolei a manga, na terra de sapo de cócora com eles. Era tudo uma turma de incrédulo. Ali nós pregamos. Aí, lá foi o menino, casou e tal, a mulher já engravidou e já teve um filho, e ela, agora vamos batizar na igreja católica. Ele disse, eu tenho que fazer um curso, né? Tem que ir lá para fazer um curso. Quando ele começou a ouvir o padre falar, ele disse, mas isso não bate. Que eu fui criado na igreja e não é assim. Aí ele resolveu ler a Bíblia para discutir com a mulher, para ganhar da mulher. Só que no meio da leitura da Bíblia, ele foi virado às avessas. Deus mudou o coração dele. E o homem hoje, eu fico admirado, como é que Deus usa um menino daquele jeito. Ele come a palavra, ele bebe a palavra, ele sai palavra pelos poros. E Deus... Ele tem 6 anos de vida espiritual, parece que tem 60 anos. E o que foi isto? Foi a fé que veio pela palavra. A fé vem pela palavra. E quanto mais você come, mais ela entra e mais você... Eu estou descascando aqui, ó. Hoje até a Socorrinha me deu um negócio da Natura. É Natura, é? Eu estou descascando porque eu estive lá no sul do Piauí, lá em Corrente, e lá andando a cavalo, braço, o sol queimou, agora está tirando o couro da cobra aqui. O sol produz essa coisa aqui, a palavra de Deus produz a fé. Mas por que não tem fé? Porque não está em contato com a palavra de Deus. Fica assistindo uma porção de porcaria aí, jogo de futebol. Eu era fanático pelo Fluminense. Nem sei que time é esse. Agora eu tenho um outro Fluminense, que é fluirá rios de água viva no seu interior. Outra coisinha, a palavra de Deus regenera e é eterna. 1 Pedro 1, 22 a 25. Eu ainda vou até meio-dia, pode segurar. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Palavra de Deus. Ela é permanente, ela é viva e permanece. E diz assim, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a palavra é vida, a palavra vivifica, a palavra gera fé, a palavra regenera e é eterna, e a palavra é eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ver se eu acabo já. Hebreus 4, 12, você sabe de cor, né? Mas vamos lá. Por quê? Deus é viva e é eficaz. E mais do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra
até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, não tem que fazer. Eu preciso fazer. Tem que dar um curso de psicologia para a educação de filhos. Não, você tem que ler a Bíblia e descobrir os princípios da Bíblia para ensinar seus filhos. Um jovem, certo dia, se preparava para uma viagem. Quando o seu amigo veio buscá-lo, perguntou-lhe: já arrumou suas coisas? Vamos! Está tudo pronto? Quase, respondeu ele. Só falta pôr mais uma coisinha na mala. E começou a ler a lista. Um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho, alguns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cânticos, um livro de histórias, um prumo, um martelo, a espada, um capacete. Peraí! A essa altura o amigo apavorado diz: o carro já está cheio, não vai dar para levar tudo isso aí. Acalme-se. Tudo isso. E mostrou-lhe uma Bíblia. Tudo isso está aqui, eu só estou botando minha Bíblia aqui na mala. Ela é tudo, ela é mapa, ela é espada, ela é martelo, ela é prumo, ela é livro de história. Acalme-se. O que você vai levar para o púlpito da igreja? O que nós vamos levar para o púlpito da igreja para ser ministrado? Eu quero deixar aqui alguns pensamentos e rapidamente. Edward John Cornell, presidente do Fuller Theological Seminary, disse o seguinte: quer gostemos, quer não, estamos limitados aos ensinos da Bíblia para nossa informação acerca de todas as doutrinas da fé cristã. E isto inclui a doutrina da visão que a Bíblia tem de si mesmo. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Santo Agostinho afirmou: a fé vacilará se a autoridade das Escrituras Sagradas perder sua força sobre os homens. Precisamos render-nos à autoridade da Bíblia, pois ela não pode conduzir-nos mal, nem ser mal conduzida por nós. No ano 400, Agostinho já estava dizendo isso. O erudito australiano Leon Morris, ele pontuou assim: a Bíblia foi o único livro que Jesus citou, o Velho Testamento. E isso nunca com base para uma discussão, mas para resolver uma questão. A apologética bíblica não é para brigar, é para anunciar. O pastor britânico Ian Murray, ele concluiu: nossa visão de Deus precisa ser controlada não pelo que vemos no mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Eu concluo aqui dizendo o que a Bíblia fala. O que é o assunto da Bíblia? João, capítulo 5, versos 39 e 40. 39 e 40. Jesus falando aqui para aqueles: examinais. Ele não está mandando ninguém examinar aqui. Eu examino, tu examinas, ele examina. Nós examinamos, vós examinais. Não é imperativo isso aqui. Ele está dizendo aos fariseus: vocês examinam as Escrituras. Vocês são estudiosos das Escrituras.
vocês examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Eles estavam certos. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês são estudiosos das Escrituras, vocês fazem o julgamento certo porque nelas há vida eterna, mas elas testificam de mim. Dr. Christian Shane, morreu há pouco tempo, ele dizia assim: se você ler um texto e não encontrar Cristo, você não está lendo a Bíblia. Este é o leito hermenêutico das Escrituras, Cristo. A pregação eficaz das Escrituras é Cristo crucificado. Paulo disse: eu decidi. O que você decidiu? Nada a saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Spurgeon, ele dizia assim: eu posso sair de qualquer texto das Escrituras, mas se não passar pelo Calvário e não sair pelo jardim do túmulo, eu não terei pregado o Evangelho. Eu posso sair de qualquer texto. Como podemos verificar se um pregador pode ser ouvido? Eu quero ouvir pregadores. E eu ouço alguns pregadores aqui no Brasil. Tem alguns. Hernandes Dias Lopes eu gosto de ouvir. Ele prega Jesus. Eu não vou ficar numa igreja onde o pregador não prega Jesus. Nem precisa. Eu estou me aposentando não, eu vou chegar a um tempo aí, vou fazer 50 anos em 2024, lá na mesma igreja, já estão abusados de mim. Então dá hora de sentar, eu vou ficar sentado. Se o pregador de lá começar a inventar a história, eu saio. Vou para outro lugar. Eu quero um pregador que pregue a palavra e que pregue Jesus. Porque sem Jesus eu não vou ficar. Se realmente o pregador é bíblico e se ele prega os 3 S's, soberania do Pai, salvação em Cristo e santificação pelo Espírito Santo. Soberania, Deus é soberano. Salvação é em Cristo, por Cristo e para Cristo. E santificação é o Espírito Santo que faz, não é fórceps. Então, e tudo pela graça. Então nós vamos lá. Eu termino com uma historinha que Spurgeon conta, que um jovem pregador, muito estudioso, muito dedicado, foi para fazer uma pregação, e lá estava um velho pregador, daqueles teólogos antigos, puritanos. Ele estava sentado lá, e o pregador fez uma exposição maravilhosa, linda. Aí chegou no final, disse para aquele velho pregador: o que o senhor achou da minha pregação? E ele disse assim: muito fraca. Ele disse: como fraca? Eu estudei, eu me dediquei horas a fios na exegese, na hermenêutica, fiz um sermão homilético perfeito. O senhor disse muito fraco? Ele disse: eu não desconsidero esse assunto, não, você estudou bastante. Eu vi que você se dedicou. E por que o senhor disse que é muito fraca? Porque não tinha Jesus. Não tinha Jesus na sua pregação. Ele disse: mas não tinha Jesus no texto. Aí o velho pregador disse assim: meu jovem, aqui na Inglaterra, de todas as comunas, de todas as cidades, de todos os lugarejos,
tem alguma estrada que leva a Londres. E na Bíblia, de todos os textos, tem algum caminho que leva a Cristo. Se eu leio um texto e eu não acho esse caminho, eu construo uma ponte, eu passo por cima do muro, eu faço qualquer caminho, mas eu tenho que anunciar aquele que a Bíblia fala, que é Cristo Jesus e este crucificado. Meu jovem, você não precisa ser um erudito. Você não precisa ser cheio de sabedoria humana, mas você precisa pregar Jesus Cristo e pregar as Escrituras. Ainda que você tenha que só ler o texto, como Severino Araújo, vai sair gente edificada. Que Deus nos dê a condição de sermos pregadores do Evangelho.